Bem, ouvintes da Rádio Baruch, do portal baruchnews.com, do YouTube da Baruch. Hoje estamos começando o nosso quarto episódio do Educação em Pauta com o professor Douglas Tufano, que é formado pela USP em Letras e Educação, atuou como professor da rede pública e particular de São Paulo por mais de 30 anos e hoje ministra cursos de redação online para estudantes que vão prestar vestibular e Enem. E participa aqui da programação da Rádio Baruch, do baruchnews.com, com boletins de segunda a sexta em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E neste nosso podcast Educação em Pauta, hoje vamos falar de um assunto muito importante, muito relevante, que é a violência nas escolas. Professor, seja bem-vindo à Rádio Baruch, ao Baruch News, ao nosso YouTube da Baruch. Tudo bom? Tudo bem, muito obrigado, Afana. É um prazer estar aqui de volta para a gente conversar sobre educação e sobre um tema, como você acentuou, né, um tema muito, muito importante, que é a questão da violência na escola e, por extensão, né, a violência na sociedade. Bem, professor, então vamos começar esse nosso podcast falando sobre o que é a violência escolar, como ela se apresenta, né? E, assim, já abordando de uma maneira mais abrangente, quais são as causas e consequências? Porque a gente sabe que falar de violência tem muita coisa, né? Então a gente vai procurar nesse podcast trazer aqueles aspectos mais importantes, voltados com a violência em relação à educação e como é que isso afeta a vida de todas as pessoas que são envolvidas com esse cenário. Então, Afrânio, olha, eu sou professor há 54 anos. Eu estou em sala de aula. Essa experiência de 50 e tantos anos ensinou-me uma coisa, né? O professor, ele está passando por um processo também de autoimagem, né? Então, nós temos muitos professores desanimados aí, há uma carência até de professores, de gente que queira ser professor para a carreira do magistério e tudo mais. Então, eu tenho uma retrospectiva. Se eu pensar como era dar aula 50 anos atrás e como é hoje, é completamente diferente. Você imagina um garoto, né, de 14, 15 anos, 50 anos atrás. E você imagina um garoto de 14, 15 anos hoje. São dois garotos completamente diferentes. Isso vale para os meninos, vale para as meninas e vale até para os professores, né? Quer dizer, a dinâmica de sala de aula, mas não há dúvida, não é uma questão de saudade, saudosismo, mas havia, sim, um controle, né, um autocontrole melhor por parte dos alunos, uma disciplina. A gente tinha alunos indisciplinados no passado, também tínhamos, mas não violentos assim. A violência, ela foi se acentuando com a passagem do tempo. E isso trouxe um problema sério, porque o professor, ele está dando aula, ele está tentando transmitir um conhecimento, criar um ambiente agradável para os alunos poderem aprender, e, no entanto, essa aula é toda hora, a todo momento, né, interrompida por violência. Indisciplina é uma forma de violência. O bullying, as piadas sem graça que se fazem também, tudo isso são formas de violência, que podem culminar na violência física, né? Briga entre os alunos e, ao mesmo tempo, violência física contra professores, principalmente contra professoras. Professoras que têm sofrido ataque verbal, que têm sofrido ataque físico, a gente vê isso, né? Às vezes a pessoa está dando aula e alguém está fazendo lá, está furando o pneu do carro dela, do carro dele. Quer dizer, um ambiente nada propício para um desenvolvimento educacional, um ambiente de guerra. Não é à toa que muitos pais ficam preocupados quando o filho está na escola, né? Devia ser o contrário, né? Ele devia estar tranquilo quando o filho está na escola. Não, mas tem muitos pais que ficam preocupados. Por quê? Porque o aluno entrou na escola, fechou-se o portão, a responsabilidade física do aluno, né, é da escola. Se alguma coisa acontecer ali, a escola é, de certa maneira, responsável, se for um caso de violência, por exemplo, né? Então, as escolas também não estão sabendo como lidar com essa nova situação, que não é escolar, isto é, de ensino, né, tal. Não, não é. É uma situação de explosão de violência que vem de fora da escola para dentro da escola.
Entenderam? Então, essa violência externa entrou na escola. Ela entrou. Ela entrou por quê? Porque é inevitável. Esses alunos que nós temos hoje, já de algum tempo para cá, eles têm uma formação educacional na casa deles, na família. Então, por isso que você comentou aí que a gente falar da violência na escola é a mesma coisa que falar a violência na sociedade. Porque se você tivesse um tipo de comportamento na escola que seja uma réplica do que ele se comporta em casa, e ele fosse bem instruído em casa, bem orientado, ele não seria violento com o professor, ele não teria essa atitude tão agressiva. E eu estou dizendo isso tanto de escola pública como de escola particular. Porque muitos casos de violência terrível mesmo acontecem também em escolas particulares. O que significa? A nossa sociedade, ela está doente. Ela não sabe o rumo a tomar. As autoridades, o que eles podem fazer? Eles podem tentar punir aqueles que fizeram agressão, né? Podem tentar fazer isso, mas não se pensa na prevenção. Tá? Vamos punir o agressor. Tá? Mas o ideal é que não haja agressão, né? No ambiente escolar, é que não haja. Então não adianta depois pensar, vamos expulsar o aluno, é mais violência ainda. Né? Vamos fazer isso, fazer aquilo. Quer dizer, não há um projeto, né? Não há um projeto de investimento, digamos, até a longo prazo, para resolver um problema tão sério como é a violência. Outros países enfrentam de maneira diferente isso, atuam também na sociedade, trabalham com as famílias. Né? Claro que em todo o país há violência, mas o nosso parece que já está exagerando. Né? Eu tenho aqui uma estatística a respeito de assassinatos de adolescentes com menos de 18 anos, de 12, 13 a 17, 18 anos. E é um absurdo. Agora, em 2024, é a maior taxa que houve. A maior taxa que houve. Eu tenho aqui 2.103 adolescentes assassinados. 2.103 adolescentes assassinados em um ano. A gente divide por 12 meses, vê quanto dá por mês, depois vê quanto dá por semana. Né? Então, é absurdo, ao lado da violência e do assassinato de mulheres em geral. Mas o que nós estamos vendo é que as estatísticas mostram que o problema está ficando cada vez mais grave. Eu, como professor, eu passei por situações de violência, passei, mas não violência física, né? Mas assim, às vezes uma agressão verbal, um palavrão que o aluno fala, alguma coisa assim, que a gente pode contornar. É nessa hora que a gente tem que ter maturidade para contornar. Agora, quando é uma violência física, é diferente, né? É diferente. Professores que são feridos, que pedem licença médica, etc. Quer dizer, tem professor hoje, eu conheço, tem professor que tem medo de entrar na sala de aula. Ele tem medo, ele fica nervoso. Ele fala para mim, quando eu vou dar aula nessa classe, eu tenho pesadelo. É uma situação de uma tensão, não é à toa que tem tanto professor pedindo licença por esgotamento, por estresse, por situações de ansiedade, né? Isso é verdade mesmo, é verdade, a gente sente esse problema. Então, eu como professor, e talvez falando pelos professores, nós estamos pedindo ajuda. Nós estamos pedindo ajuda. Isto é, nós não sabemos bem como evitar essa situação, porque a gente já pega alunos de várias idades, e esses alunos vêm, bem ou mal, educados de uma certa maneira. E eles vão replicar na sala de aula aquilo que eles veem no cotidiano deles, ou aquilo que eles fazem na escola, fazem em casa. A gente sabe que os problemas de brigas em casa, né, de violência doméstica, é muito grande. É muito grande. Então, um aluno que está vivenciando esse ambiente, olha, inevitavelmente, ele vai fazer alguma coisa na escola, ele vai explodir um pouco na escola. Tanto com os colegas, como com os professores. Nós não temos nada a ver com a situação, mas explode ali naquela hora. Se você chamar a atenção do aluno, se você pedir para ele trabalhar mais, para ele se esforçar, etc. Muitas vezes a gente nem sabe como é que é a vida dele fora da escola, né? Então, aquela sensação de impotência vem a rebeldia e tudo mais. Então, não é aquela rebeldia típica da adolescência, sabe? Quando você fala adolescente é rebelde. Tá. Não, aquela lá a gente entende, todo mundo passa por isso. Mas não é essa violência, é outra. É uma violência
uma violência que não tem um objeto em si, ele não quer bater no professor porque ele é professor. O professor está representando alguém para ele. Está representando o mundo adulto, está representando o pai, a mãe, está representando a família que ele talvez não tenha. Então, ele está jogando na sala de aula, está jogando naquela relação muita coisa que traz de casa. Então, é caso para psicólogo, para terapia, né? Mas como é que funciona isso? Isso não funciona na maior parte das vezes. Infelizmente, esse trabalho psicológico, que é fundamental, né? Ainda mais nessa faixa etária, a gente vê que não é muito bem feito na maioria das escolas. Tem outras que nem tem esse trabalho, né? Então, esse profissional faz muita falta hoje. O que eu falei agora há pouco, nós precisamos de ajuda, e esse psicólogo é a nossa ajuda. Esses especialistas em trabalhar o comportamento juvenil, o comportamento infantil. E nem sempre a gente tem esse apoio, né? É essa dificuldade que o professor enfrenta hoje com relação à violência. Era justamente isso, professor, que eu ia colocar 2 aspectos na fala do senhor. Primeiro, o senhor acha que a gente passa por uma crise de valores também? Porque eu me lembro, no tempo que eu estudei, e o senhor também, lembra que o professor tinha um respeito muito grande pela Sim, figura do professor, né? sim. A relação da família e do aluno com o professor, ela foi se desgastando muito através dos tempos. E hoje o que a gente percebe é que não há, às vezes, o respeito mesmo, né, pelo professor, pela professora. E essa questão que o senhor colocou também, sobre, a violência contra o adolescente, é algo que é muito preocupante, né, que é Sim. muito preocupante. Você falou em várias coisas importantes aí. Por exemplo, né, a mudança de valores. A gente está vendo isso. Quer dizer, educação, frequentar escola, aprendizado, isso era um grande valor para a sociedade. Hoje, não é. Embora seja necessário o conhecimento e tudo mais, mas há um grande desgaste com relação a isso. Eu estava lendo uma reportagem aí de um influenciador, né? Não vou dizer o nome, mas é bem novo, deve ter uns 19, 20 anos, né? E que parou de estudar. Parou de estudar, e aí a reportagem pergunta para ele, tal, e fala para ele, então, e os estudos? Ele estava no ensino médio. Quando é que você vai retomar os estudos? Ele falou, eu retomar os estudos? Para quê? Eu, como influenciador, eu ganho 10 vezes mais que o médico. Ele falou isso. E sim, ele está rico mesmo, né? Não sei quanto vai durar, mas ele vai ganhar um bom dinheiro nesse período aqui. Então, a questão da estudar, a pergunta que se faz é, para quê? Estudar para quê? Está me ajudando a viver melhor? Está me ajudando a ficar rico? Está me ajudando a isso, aquilo? Então, o conhecimento também é um valor que está desaparecendo, né? Conhecer, entender, aprender, tudo isso é muito importante. Desenvolve a pessoa, desenvolve o senso crítico, desenvolve a capacidade de raciocínio. Mas será que eles estão preocupados com isso? Parece que não. E a família? Muitas vezes são pais e mães que passaram por esse processo desgastante também e hoje têm filhos, né? E que não tem muito o que ensinar também. Eu acho que a escola, e eu conheço outras experiências também, de escolas que se abrem mais para a sociedade, para conversar com as famílias, para poder ajudá-las também nesse sentido, o que seria também uma ajuda para os professores, para o sistema escolar. Porque muito do que a gente acha que o aluno não está aprendendo, crise de aprendizado, é mais grave do que isso. É mais grave do que aprendizado puro e simples. É a desvalorização do esforço, a desvalorização do conhecimento. Então, aprender e estudar é uma coisa que exige esforço, exige concentração. Muitas vezes, as famílias nem criam condições em casa para que haja esse investimento do jovem, sabe? Às vezes as famílias não estão preocupadas com isso. Dá o dinheiro para o mês ali, mantenho, eu dou tudo para ele, eu dou tudo para ela, e por que ela não estuda? Bom, não é isso. Não é essa a questão. Não é porque você dá comida, cama, mesa, roupa, viagem, etc., que isso necessariamente vai despertar interesse. Não é isso. Então a gente percebe uma crise nesse sentido. A educação dada nas famílias em geral não valoriza o esforço, o interesse em aprender. Então vai gerando um ciclo, né? Essa educação voltada mais para o imediato, tudo tem que ser agora.
como esse rapaz influenciador declarou. Eu hoje ganho mais do que... Então é agora. Eu quero alguma coisa que me dê dinheiro agora. Não, a vida não é assim. E a maior parte dos jovens acaba, como a gente disse, quebrando a cara, né? Porque não é isso. Essa falta de escolaridade, de educação, de conhecimento, vai lá na frente provocar nele um problema de profissional. Ele não vai ter tanta qualificação profissional. E aí, como é que fica? Então, não é só um problema da escola ou da família, é um problema do país. Isso é um problema de mão de obra mais tarde. Nós estamos vendo isso, a crise na qualificação de profissionais, jovens que estão chegando no mercado de trabalho e que não têm nenhuma qualificação. Por exemplo, há pouco tempo a gente estava vendo aqui a questão da educação digital, né? Pouquíssimos são habilitados para isso. Então, é uma escola que, de certa maneira, está distante do que a sociedade hoje, tecnicamente falando, precisa, e, ao mesmo tempo, do ponto de vista social, a gente não consegue diminuir a violência, né? Agora tem até um projeto aí que está em discussão de voltar àquele projeto de diminuir a idade penal, né? Diminuir a idade penal para poder prender os menores de idade. Eu sou contra isso. Eu sou contra. E, quer dizer, você não resolve o problema da violência, então você quer prender mais gente. Não é por aí. Daqui a pouco vão prender criança, né? Então, não é por aí que vai. Sabe? Não é mais prisão. Assim como não é mais leis. Leis estão aí. As leis estão aí. O problema é o cumprimento das leis, a execução das leis, é a punição daqueles que são diretamente responsáveis por isso. Ninguém está preocupado com isso. O Ministério da Educação tem uma ação aqui, uma ação ali. Os professores estão relativamente sozinhos na escola, né? Às vezes a gente conversa com colegas de outras escolas e os problemas se repetem. Então, bate um desânimo no professor, né? Desestimula outros alunos também. E aí você vê aquilo que a gente comentou num podcast anterior, a classificação do Brasil naqueles testes internacionais de educação. Estamos sempre entre os 5 últimos. Então, que futuro o país está dando para esses jovens? Ah, porque eles são violentos. Sim, mas nós temos que educá-los, né? Nós temos que educar. Afinal de contas, é a nossa matéria-prima. Isto é, nosso capital é esse, capital humano, que é o mais importante que existe. E nós estamos deixando morrer, como aqui eu falei agora de assassinatos de adolescentes, assassinatos na rua, né? Assassinatos na rua, assassinatos aqui e ali, envolvendo inclusive tráfico, envolvendo, inclusive a maioria são crianças, são jovens negros, né? Então, envolvendo racismo, envolvendo muita coisa. Não é. Aqui eu lembro muito uma frase que o nosso querido Tom Jobim falava, né? O Brasil não é para amadores, o Brasil é para profissionais. Não é amador entrando no governo sem saber o que fazer que vai resolver alguma coisa, né, Alfredo? Exatamente, né, professor? E outra coisa que, assim, a gente percebe, o senhor estava falando sobre que os professores estão pedindo ajuda, e aí eu queria até perguntar para o senhor no sentido, porque o que eu percebo é o seguinte, as escolas elas não estão preparadas, até porque essa figura do psicólogo, do terapeuta, devia ser obrigatório, devia ser uma coisa que todas as escolas tivessem um corpo docente capacitado para lidar com essas coisas. O que a gente percebe muito é que o nosso país gosta muito de apagar incêndio, mas não tem a prevenção. É, é. Já chega quando o incêndio está ali, quando já estourou a violência nas escolas, então falta isso, né? Falta. E você sabe que por lei devia haver, sim. A lei diz que deve haver pelo menos um psicólogo, né? Agora, tem escolas aí com 800 alunos, 900, um psicólogo só também não resolve, né? Sim. Ele tem que ter mais de um, tem que ter uma equipe. Falta professor, né, Falta professor. Então, Eu trabalhei em muitas escolas, uma ou outra tinha psicólogo, mas, na verdade, também estava impotente. Quer dizer, ele tinha muitos problemas, alunos que a gente pedia para ele conversar e tal. Então, isso não se resolve também com uma conversa, né? Isso é um processo mais lento. Então, não dá tempo dele dar conta. Muitos psicólogos foram embora porque não dá conta do trabalho. Não é isso, né? Não é isso. Porque muitas vezes também, é uma coisa interessante, viu, Afrânio? Eu percebi, eu trabalhei como orientador educacional, também na USP eu também me formei em orientação educacional, que é trabalhar justamente com os alunos. Trabalhar com os alunos, né? Eu não trabalhava com os professores, eu trabalhava com os alunos.
eles me mandavam alunos, eu ia nas classes, conversava, orientava e tal. Agora, muitas vezes, o problema não é o aluno, né? O problema não é o aluno. O problema, às vezes, é o professor, o problema, às vezes, é a escola, mas quase sempre é a família. O problema está lá. Aí fica difícil. Como é que você vai tratar isso? Você percebeu? É uma situação muito mais complexa, então não adianta você chegar e dar conselhos do tipo, olha, você tem que se comportar melhor, tal. Não, não adianta falar isso. Isso tem que ser vivenciado, tem que ser um valor. Se não for um valor, ele pode ter medo, ele pode ter receio, ele pode ter medo de ser suspenso, de ser expulso, mas medo não é respeito, né? Então, esse processo de formação do jovem é que está em crise, né? A formação. Porque muitos você vai às escolas, né? Você vai ver, a escola pode não ter uma violência física, não, nunca houve nenhum caso aqui. Ótimo, mas bullying com certeza teve, né? Essa violência virtual, essa violência no pátio, essa violência entre os alunos, uma violência que não se expressa com briga, não, nada disso, mas é outro tipo, uma violência psicológica. Hoje nós podemos dizer com certeza que, se não todas, mas a grande maioria das escolas hoje tem um ambiente tóxico. Um ambiente tóxico que vai aumentando, vai chegando no começo nem tanto, mas depois vai chegando no Fundamental 2, vai chegando no ensino médio. Então, é muito difícil encontrar alunos do ensino médio que não dizem isso. Um ambiente tóxico, um ambiente de, às vezes, também de acirrada competição e que gera violência, gera inveja, né? Isto é, a escola de fato, né, uma representação da sociedade. A sociedade é assim, entendeu? Então, nós não estamos aprendendo a lidar com esse novo modelo de comportamento. Então, a escola que a gente frequentou de jovem não é mais a mesma. Ela tinha outros princípios, outros objetivos, e os alunos também tinham. O tempo passou, mas a escola não, né? A escola foi ficando para trás. Foi ficando para trás. Então, a própria estrutura física da escola é a mesma, né? Se você for numa escola hoje, você vai lembrar da sua escola, quando ela era... Não mudou a estrutura física. Muitas escolas com 50, 60 alunos na classe. Você não consegue dar aula para 60 alunos. 60 alunos não formam uma classe, formam um auditório. Isso é um auditório. Os alunos estão lá para ouvir, não para interagir, não para falar. E está lá 50, 60, 80 alunos. O que está acontecendo? Isso na escola particular, na escola pública nem sempre, mas mesmo assim, as instalações não são as melhores. Então você vai falar para mim, bom, professor, mas agora só está falando da parte física. Sim, da parte física, né? Da parte física, de escolas que estão mal estruturadas, escolas que têm dificuldade de comprar material de apoio para os alunos, falta computador, falta salas especiais. Tudo isso não é luxo. Isso não é luxo. Isso daí é o material necessário para você criar o quê? Motivação. Isto é, o aluno vai ter prazer de ir para a escola. Hoje ele não tem. Hoje ele não quer ir para a escola. Ah, porque é chato, porque isso, porque aquilo. E, de fato, deve ser mesmo, né? Porque o professor está, inclusive, obrigado a cumprir um certo programa, e daí ele não tem muita paciência, muita calma para lidar com situações desse tipo. Então, você vai dizer para mim, bom, mas então, hoje, o problema da educação, a violência na escola é grave. É gravíssimo. É gravíssimo, não é grave, é gravíssimo. Como eu disse, nós estamos formando jovens que estão normalizando a violência. Para eles, acho que é normal ser assim. E aí, vai para a vida social, fica adulto, etc., e vai levando esse comportamento. É normal. Daí, o problema do feminicídio, inclusive, né? Achar natural a violência contra a mulher. E ela está aumentando de uma maneira assustadora. É um dos países onde mais morrem mulheres assassinadas. Nós não podemos conviver com isso. Nós não podemos normalizar uma situação. Se você disser isso em alguns outros países, as pessoas vão se espantar. Mas não é possível. Quais são as causas dessa violência, por exemplo, contra as mulheres? E como é que esses, às vezes são jovens até, né? Acabei de ver agora no jornal um jovem aí de 17 anos, né? Que matou a companheira. Então, que tinha 15, né? Para você ter uma ideia. Então, que são as causas dessa violência? Por que vocês não conseguem evitar que os jovens se formem adultos violentos?
Essa é uma boa pergunta que eu gostaria de fazer para os governantes, para as autoridades. O que é que está sendo feito? Porque esse negócio de vamos aumentar a carga horária, vamos pôr aula, escola de período integral, que eu sou a favor, acho ótimo. Tá? Tudo bem, mas e aí? Esses alunos estão mudando o comportamento só porque agora é a escola integral? Não. Então vamos ver o que vai acontecer. Então essa questão da prevenção, né, e você falou bem, aqui nós temos só bombeiro, né? Só bombeiro, só para apagar o fogo. Mas ninguém vai prever, né? Ninguém vai prevenir isso aí. E nós estamos sabendo que é uma violência, é um crime, é uma violência anunciada. Se eu sou professor, eu estou no terceiro ano, segundo ano do ensino médio dando aula, eu estou vendo já aqueles alunos do oitavo ano, do nono ano, que vem vindo. Daqui a pouco ele vai ser meu aluno. Eu sei que o comportamento dele já é terrível. Ele vai vir, e vai chegar. Então é uma violência anunciada. Nós sabemos que não vai mudar o ano que vem. Então isso faz com que muita gente boa, competente, talentosa, abandone o magistério. Porque uma hora você começa a pensar, né? Eu estudei tanto, me esforcei, tudo, né? Para ficar numa situação dessa. Não é que se ganha mal. Muita gente coloca isso assim, é porque o professor ganha mal. Não, não é bem isso. O nosso professor, ele tem um salário que é compatível com a realidade econômica do país. Ele ganha um pouco menos que outros profissionais formados em faculdade, mas ganha mais do que muitos outros formados em faculdade. O problema não é, eu não quero ganhar mais, o que eu quero é uma escola melhor. Porque não adianta nada ganhar mais e continuar sofrendo desse jeito. Né? Então, é mexer numa estrutura mais ampla. E aí você vê, né? Olha, eu tenho aqui uma estatística a respeito das mulheres, eu fiquei assustado, olha. No Brasil, 4 mulheres são assassinadas por dia por causa de violência doméstica. Isto é, são assassinadas dentro de casa. Só em 2024 foram 1.460 vítimas. 1.460 vítimas. Aí que eu falei, olha a estatística. Quer dizer, o que está acontecendo com a formação desses homens, hein? Por isso que eu falei, a violência contra a mulher é um problema do homem. Problema do homem. A mulher é a vítima. E o problema também é que ela não tem proteção, né? Não ter proteção, não há uma proteção social. Nós temos aqui uma estatística que em 2024, mais de 100 mil medidas protetivas não foram cumpridas. As mulheres que pediram essa proteção não tiveram e algumas, inclusive, foram assassinadas exatamente porque não tinham proteção. A polícia não está dando conta, a delegacia não está dando conta. E é verdade. É verdade. Como vai lidar com tudo isso? Quer dizer, é a prevenção, é a escola, é a educação. E a gente fica até meio repetitivo, né, de falar muito disso, mas é a educação que é a parte central de um país. Se a gente continuar abandonando assim as escolas, né, não adianta nada você colocar computador, você colocar não adianta, não é isso. Isso é importante, claro, isso tem que ter. Isso é o mínimo, isso tem que ter. Agora, o problema é a mão de obra humana, é a presença humana naquela escola. Vamos ter que humanizar a escola. A violência na escola hoje, que se manifesta tanto na rede particular como na rede pública, ela é inaceitável para um país que quer entrar no século XXI. Já entramos 25 anos no século XXI, já foi um quarto de século, né? Não pode ter ainda um comportamento como se fosse um comportamento lá, né? Um comportamento selvagem, alguma coisa assim, bárbaro. Não, nós temos recursos tecnológicos para melhorar o ensino, mas principalmente investir mais na formação desses alunos, na formação dos professores. Você falou aí, um psicólogo. Não, um psicólogo é muito pouco. Eu trabalhei como orientador educacional, um só também. Não vai dar conta da situação. Não vai dar conta. Então, é preciso pensar no problema educacional como um problema social. Se você não pensar no problema social, a gente não consegue resolver problemas ali. Não são problemas pontuais. Resolve isso, resolve aquilo. Não, não. É um conjunto, né? O conjunto que precisa. E eu sei que esse conjunto de problemas, ele mexe com várias áreas. Mexe com psicologia, mexe com medicina, mexe com aprendizado, evidentemente, né? Mexe com valores, mexe com educação familiar, mexe com preconceitos. Olha aí, olha quanta coisa. É isso que a gente vê muitas vezes nas propostas de redação do vestibular. Para o aluno falar sobre racismo, falar sobre violência, falar sobre isso, sobre aquilo.
né? Nem sempre ele tem consciência disso. Nem sempre. Esses são problemas tão graves que, muitas vezes, apresentando o problema para os alunos, eles não sabem o que falar. Não sei. O que vai fazer? Não sei. Ele tem 16 anos, 17 anos, não sei o que eu vou fazer. E é normal que ele não saiba. Se nem os governos, governantes, autoridades, conseguem realizar alguma coisa, você vai perguntar para um garoto de 18 anos o que você tem que fazer, o que devia ser feito. Entendeu? Então, é meio desanimador essa conversa? Não, não é desanimador. Eu acho que a gente tem que apontar as situações. A gente tem que indicar. Né? A coisa mais importante é saber o que você precisa fazer. Né? Não adianta só resmungar. É ir lá. O problema está aqui, na família, está na sociedade, está no governo. Como é que a gente faz com que eles conversem, né? A família com as autoridades, com as escolas? Está faltando essa conversa, né? É uma coisa, cada um fica isolado num ponto. Por isso aquela sensação meio de isolamento do professor hoje, né? Parece que está sozinho, né? Ele está sozinho diante do problema, não consegue resolver e bate aquele desespero, aquele desânimo, né? Como é normal. Aí, muita gente pedindo licença médica, né? E aí o governo diz, não podemos mais dar licença médica. Bom, primeiro vai ver por que ele está pedindo licença médica. E não fica simplesmente proibindo o professor de pedir licença médica, né? Como a gente falou no início desse podcast, professor, falar sobre violência, a gente levaria horas aqui para ir na causa, porque eu acho que a gente tem que ir na causa. Para resolver qualquer problema, você tem que primeiro ir na causa, o que às vezes não acontece, né? Muitas vezes a gente percebe que as pessoas, elas sempre dão aquele jeitinho, nunca querem ir na causa mesmo. Eles começam a fazer paliativamente algumas ações para estar contornando uma situação que a gente sabe que, como o senhor falou, as escolas hoje, elas não estão preparadas. E o senhor falou a questão do salário dos professores, que é uma coisa que todo mundo fala, e todo mundo fala, mas é verdade, porque a gente tem que mudar a nossa mentalidade, a nossa cultura em todos os aspectos, e passa muito pela educação, essa questão do respeito com o próximo, do respeito com a mulher, essa violência que o senhor mostrou sobre a mulher, é algo que precisa começar da base, as novas gerações perceberem esse respeito. O que acontece? Você citou uma coisa que eu quero pegar, que é o seguinte, como fazer isso? O governo tem feito a parte dele? Às vezes, sim. A lei do feminicídio, se não me engano, é de 2010, 2015. Né? Já faz aí uns 10 anos. E a violência contra a mulher aumenta. A lei é necessária? Sim. É bom que haja lei? Claro que é. Mas a lei não é suficiente. Não é porque há uma lei proibindo o racismo que acabaram os racistas. Não é porque há uma lei proibindo a violência contra a mulher, como a Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, não é porque há essas leis que a violência acabou. Não. A lei veio para ajudar outro processo. Qual? A prevenção. Então, quando você tem a lei do feminicídio, foi necessário criar essa lei? Ótimo. Mas onde nós temos que mexer? Nós temos que mexer na mentalidade, como você comentou. Se você não mexer aqui, a lei não vai servir para nada. Vai até, claro, pode até causar medo. A pessoa pode não ser violenta de medo de sofrer as punições que estão previstas na lei. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que a pessoa respeite a mulher, respeite a criança, respeite o adolescente. Não ter medo da polícia. Eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. Não, eu vou fazer isso porque não deve fazer. É uma questão moral, uma questão ética. Eu não vou fazer isso. Né? O aluno também vai respeitar o professor, não porque ele tem medo de ser expulso. Vai respeitar porque tem que ser respeitado. Assim como o professor também tem que respeitar os alunos. Não é porque ele é professor que ele pode falar qualquer coisa. Então, essa questão do respeito está em crise. Está em crise. Nós não temos esse valor hoje. Né? Respeito. E, infelizmente, os exemplos que a gente vê fora da escola de desonestidade, né, de cinismo, de gente oportunista, é contra completamente a ideia de respeito. Né? Não se respeita nada. Então, os jovens estão vendo isso acontecer. E muitos falam, né? Para que ter respeito se lá fora não tem ninguém com respeito? Eu não vou ser respeitado. Eu vou fazer que nem se faz aí fora. Vai imitando esses exemplos, né? Porque a gente fica com o aluno pouco tempo. Depois ele sai da escola, ele vai para a faculdade, onde ele vai ver também violência.
né? Depois vai para a vida adulta. Então, ele fica com a gente 10 anos, 15 anos, mas ele vai viver 50 anos. Então, ele vai aprender outras coisas. Então, duas coisas fundamentais: a lei e a educação. A lei está aí já. A lei está aí. Ótimo. Podemos punir agora. Podemos tem Disque 100, né, para você para você revelar casos de violência, denunciar. Ótimo. Isso não é ruim, lógico que não. Mas não basta. Você precisa mudar realmente a mentalidade. E aí você só muda a mentalidade de um país, de uma juventude, por meio da educação. Se você não tiver esse processo, né, não dá. A única forma, veja, nenhum jovem nasce violento, né? Nenhum jovem nasce violento. Ninguém nasce violento. A violência se aprende. A violência se aprende. O racismo se aprende. Tudo isso é aprendido ao longo da vida. Se aprende, a gente pode tentar desaprender, né? A gente pode ensinar o oposto. Se ele está aprendendo, é porque alguém está ensinando. Pode ser a família, pode ser a sociedade, pode ser o grupo social que ele pertence, pode ser a rua, né? Ele está aprendendo com alguém. Então, é essa a questão. Se é possível aprender a violência, também é possível aprender a paz, aprender o respeito. Então, é esse lado que hoje está em crise, realmente. É uma crise de valor e tudo mais. Exatamente, né, professor? A mentalidade, a gente estava comentando, essa questão do salário do professor, a gente tem, as pessoas têm aquela noção de que o salário é fundamental, que é a primeira coisa. Mas se você parar para pensar, o salário é um componente. Você precisa ter um ambiente de trabalho saudável, você precisa ter uma empresa, no caso, uma escola, que tem uma estrutura que te permite a exercer a tua profissão sem um estresse, sem um desgaste, né. Quer dizer, são vários fatores, o salário é um componente, só que a gente pega o salário e coloca ele como não, o salário para mim é essencial. Às vezes você está ganhando um montão de dinheiro, mas num ambiente tóxico, né, num ambiente de trabalho horrível, sem estrutura nenhuma, como o senhor falou. Então, tem gente que acha que aumentar o salário resolve o problema. Não, não resolve. Não resolve o problema, porque o problema não é o salário. Por isso que não resolve. Né? Eu prefiro ganhar um pouco menos e trabalhar num lugar que me estimule, onde eu sou respeitado, você tem a perspectiva de futuro. Onde eu possa crescer, né, como profissional. Isso é muito mais motivador do que ganhar R$1.000 a mais no mês. Entendeu? Então, essa questão, eu não estou subestimando a questão, não, os professores, está falando aí que os professores ganham bem. Não é que ganham bem, eles não ganham mal. Essa é a diferença. Né? Eu sou professor, a gente sabe disso. Podíamos ganhar melhor? Claro que podíamos, claro. Nós estamos no Brasil também, vamos entender bem isso. Né? Então, até onde a gente vai poder reivindicar, e vamos continuar reivindicando. Agora, vamos deixar de lado a ideia de que só porque vai ganhar mais, vamos resolver o problema de ensino. Porque isso nos prejudica o professor. É como se o governo começa a ficar preocupado com o salário e não com a escola. Onde eu vou arranjar dinheiro para pagar mais professor? Mas e a escola? Vai continuar daquele jeito? A escola pública vai continuar precisando tanto de recursos? Vai ter dificuldade disso, daquilo? E a faculdade que está formando professores? Como é que é? Como é que é a formação desses professores? Eles sabem, eles estão preparados para entrar nessa zona de guerra aí? Porque muitos jovens que vão dar aula, né, acabam de se formar e ficam desanimados, dali 1 ano, 2, vai embora. Por quê? Porque não tem ideia de como era uma batalha realmente diária. Entendeu? É uma batalha. A gente que tem mais experiência até consegue lidar melhor com certas situações. Mas quem está no magistério há 2, 3, 5 anos, não está, ainda está aprendendo isso. Está aprendendo. E fica desanimado por ver que está sozinho às vezes, né? Vai ter que resolver. Você que resolve o problema. Você está na classe, problema surgiu na classe, não me traga problema para cá, para a diretoria. Fique lá para resolver o seu problema. Isso é muito comum, viu? Então o professor fecha a porta, agora ele que se vire. Isso não é aula, né? Isso não é escola, isso não é educação. Puxa vida, vamos olhar para os melhores exemplos, vamos olhar para países que têm educação nota 1000, sabe, nota 900, que tem um bom sistema, que você encontra professores que também não ganham uma fortuna, não é porque está lá ganha muito, mas tem um bom ambiente de trabalho e ficam lá trabalhando. Né? Ficam lá trabalhando, tem participação, tem a participação da família,
né? Mas o Brasil é diferente. É diferente, por isso que nós temos que criar um modelo nosso, né? Não vamos copiar, nós vamos criar um modelo nosso. Mas para isso, sem a participação efetiva das autoridades, né, ligadas à área educacional, a gente vai poder muito pouco, né? A gente vai poder resolver uma coisinha ou outra. Estruturalmente vai continuar o problema, né? Então, fica aqui a nossa advertência, né? Cuidado, Sim. não vamos cair nessa conversa de que tudo é uma questão financeira. Não é. Não é. A questão financeira da escola é importante para o professor, sem dúvida que é, mas o problema da formação dos alunos, a educação que vem de casa, a questão familiar, eu acho que a escola poderia pensar mais em como trazer isso, né? Como agregar a escola, a família ao ambiente escolar, como fazer com que a família comece a perceber que a escola é dela também, é da família. A escola é da família. Esse é um bem que ela está aí, ela precisa ajudar a preservar a escola, ela precisa ajudar a melhorar a escola. Então, como pai, como mãe, às vezes, tem uma autoridade até maior, essas pessoas podem controlar melhor. Eu acho que a família está muito fora da escola. Está muito fora. Ela precisa entrar mais na escola. Não ir para a escola apenas quando há uma reunião de pais e mestres. Né? Não. Isso não. Isso vai e tal, tudo bem. Mas não é só para falar sobre se o aluno está aprendendo ou não está aprendendo. É para ter uma conversa mais ampla. Eu conheço algumas escolas que têm feito esses encontros com os pais, né, para falar sobre isso, sobre bullying, para falar sobre violência, para falar sobre isso, sobre aquilo, e como eles, os pais, podem ajudar os professores. Está dando certo? Nem metade dos pais comparece. Nem metade dos pais. Né? Então, aí você vê onde está o problema, né? Eles estão ausentes completamente. Às vezes eles nem ficam sabendo. Você manda uma mensagem por WhatsApp ou pede para o aluno levar um bilhete para o pai ou alguma coisa assim. Passa. Ah, não pude vir porque eu estava ocupado. Está sempre ocupado, né? Então, mas é o teu filho, né? É a tua filha. Será que tinha alguma coisa mais importante à noite para você não poder ir lá? Né? Porque é noite, faz à noite. Durante o dia todo mundo trabalha, então faz à noite. Faz uma vez cada 2 meses, ou conforme a necessidade. Então, trazer mais a escola, a família para dentro da escola. Eu acho que isso é uma medida muito boa, que pode nos ajudar como professores e pode nos ajudar a lidar com esses problemas que, no fundo, os pais também enfrentam, né? Exatamente, né, professor? Essa questão do diálogo, né, entre os pais, a escola, o professor também, que a gente muitas das vezes não vê esse diálogo, pelo contrário, às vezes o professor fala alguma coisa do aluno até para que o aluno possa crescer, né, Exato, e exato. o pai acha ruim, porque o professor falou alguma coisa que ele não gostou, quando ele pode, né, quer dizer, quando ele podia abrir um diálogo e saber: "Não, o professor ele está fazendo o papel dele em sala de aula, às vezes eu tenho que educar", quer dizer, é muito complexo. Então, para finalizar esse nosso podcast, professor, a gente ficaria aqui horas para falar realmente, a gente pode até pensar em outro podcast voltando nesse tema, mas eu gostaria que o senhor deixasse as considerações, colocasse alguma coisa, pontuasse mais algum item que a gente acabou não abordando e que o senhor gostaria de abordar. Fica à vontade. Bem, eu só diria o seguinte, como a experiência me mostra, né? Muitas escolas estão tentando fazer essa aproximação de família para a escola. Isso é uma coisa muito importante, tá? Fazer um projeto para integração, eu vejo, como professor, repito, eu vejo muitas vezes, eu passo o ano inteiro com os alunos ali, com os jovens, eu não conheço o pai de ninguém quase. Mas não tem interesse em me conhecer ou conhecer os outros professores. Puxa vida, a gente está educando o filho dele, né? A filha dele. Será que não teria nenhuma pergunta, o pai, nem a curiosidade para saber quem é que está com meus filhos ali o ano inteiro? E às vezes a gente está mais, nós, com eles do que os pais com eles, né? Por necessidade de trabalho e tudo mais. Fica com a gente lá 4, 5 horas por dia. Olha aí. Qual pai está ficando hoje 4, 5 horas por dia com os seus filhos? Né? A gente fica toda semana. Então, todo dia. Então, esse é um aspecto importante. Eu gostaria de deixar não é uma dica, mas é uma coisa que eu tenho visto funcionar muito bem em muitas escolas, que é, no começo do ano, tentar encontrar o melhor horário, antes de começarem as aulas, de chamar os pais e fazer uma reunião ali na sala de aula, sem os alunos, na sala de aula.
né? Ali os professores e os pais, pode ser no sábado, pode ser no domingo, escolher o melhor dia para todo mundo, para conversar, e para os professores se apresentarem aos pais, e os pais se apresentarem aos professores. Tem que começar a se conhecer. É o fato da gente não se conhecer, não ter esse trânsito, né? Trocar lá os endereços, trocar os contatos que a gente pode fazer. Primeiro dia de aula, vamos conhecer os pais dos alunos que vão entrar aqui daqui a pouco. Isso eu acho importante. É uma medida simples, mas que eu tenho visto que produz um resultado satisfatório, porque cria-se uma cumplicidade entre a escola, professores, né, e os pais. Não é para denunciar, não, é para ajudar. Isso é o primeiro passo que eu acho importante. Bem, professor, eu quero agradecer muito, mais uma vez, a presença do senhor aqui na Rádio Baruch, na Baruch News e no YouTube da Baruch, para falar, né, sobre essas questões que permeiam o universo da educação, no nosso podcast Educação em Pauta. No próximo mês a gente vai ter outro tema também interessante, super importante, sobre esse aspecto. Isso. Eu, mais uma vez, obrigado pela participação também, pelo convite. Então, no próximo podcast estaremos aqui para discutir mais algum ponto polêmico, né, de educação.